Sim. Relógio na tela rodando. Estamos no nosso segundo momento, né? Junto aqui, segundo momento com segundo ano tem tudo a ver. E uma música que ela, sim, ela, Vivi Fonseca escolheu. Então vamos curtir. Tente passar pelo que estou passando. Luiz Melodia, na versão do Nat Roots, né? Essa música é lindíssima. Seria sensacional as janelinhas, né? Todo mundo curtindo nessa manhã meio nublada de quinta-feira. Pois estou te amando. Baby, te amo bem, sei que te Tô amo. errando a música aqui, a letra, hein? Se ligou? Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja o sangue e escreva num pano. Então vamos nós, segundão. Pérola negra, te amo, te amo. Baby, te amo bem, sei. Agora entra o mestre Luiz Melodia. Vamos lá, Luiz Melodia, é com você. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Sensacional. Sensacional, segundão. Vive. Senhor. A música entrou assim, ó, como uma luva. E tudo a ver com o que nós estávamos debatendo no final do primeiro momento, né? Pérola Negra. Estávamos falando da questão da Lei Áurea, da questão dos escravos, dos ex-escravos, da questão de tirar as correntes, mas não teve nenhuma política, né, velho, para inserir, ou seja, uma política pública para inserir o negro, né, na sociedade. Por isso que nós vemos, né, eles marginalizados, ó, à margem de uma sociedade. Não tem uma política para a educação, uma política para a moradia, para trabalho e muito menos para a saúde. Então, quando nós estávamos debatendo, eu perguntando a vocês, seria melhor continuar escravo ou tirar as algemas? E aí vocês começaram a falar e foi sensacional. Alguém tem dúvida ainda sobre isso? Cadê vocês? Cadê a galera? Eu não, para mim tá tranquilo. E aí, Vivi, Letícia Fernandes, Ana, temos agora, né, Kailane, aqui presente também. E aí, o que é que vocês me dizem? Alguém poderia ler aí a letra B na página 34, que é dissertativa, página 34, né, do módulo 7, a letra B. Eu vou fazer a pergunta, aí alguém responde. Na sua opinião, a escravidão africana no Brasil deixou marcas na sociedade? Aí eu pergunto para você, Vani, Vivi, Analissa, Letícia Fernandes, Kailane, o que é que vocês têm a me dizer sobre isso? Professora Alissa é Manu, tá? Porque o negócio é pelo da minha irmã, tá? Beleza. Então, Manu, não é isso? Manu. Pronto. Alexandre está aí presente também, né? Ou não? Estou, professor. Pronto, Alexandre, cadê Moisés? O que é que vocês têm a me dizer? Vamos debater. A aula aqui não é só para corrigir atividade. Na sua opinião, na opinião do segundo ano do impacto, impactantes, a escravidão africana, né, no Brasil deixou marcas na nossa sociedade? Para mim é com Deixou. certeza. Por que com certeza? Vanessa? Tanto faz, Vivi ou Vanessa. Vai, menina, fale. Eu acho que assim, até hoje nós vemos marcas, porque acho que hoje em dia é mais na história. A gente vê a questão do preconceito, a questão do salário, de tudo, mas a professora, eu não consigo formular minha resposta, Não, vai, estou gostando. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô aqui, eu vou te ajudar, vamos nessa, eu estou gostando. Tá, então,
Eu acho que tá mais na história. Hoje em dia, os negros ainda sofrem o preconceito, o E aí, racismo. André? É, Calma. Quando você Tá, me, me confundi. Perdi quando minha linha você de me, raciocínio. quando você fala para nós aqui, tá mais na Sim. história. Como assim mais na história? Porque na época da escravidão, eles sofriam mais fisicamente. Hoje em dia ainda sofrem, mas assim, como eu posso falar? Mas me diga uma coisa, o que é que você acha mais cruel? Você estar no tronco, receber um castigo, chibatadas, ou você ter um preconceito interno que emocionalmente você, né, move e aí você priva da pessoa ter uma moradia, ter uma educação, ter uma saúde, ter um trabalho. E aí, Eles também tinham isso antigamente, mas eu acho que a agressão psicológica é mais forte e mais certo, mas difícil. me diga uma coisa, mas era uma coisa clara. Sim, Hoje é hoje pior, em dia é mais Márcia. subjetiva. Hoje aquela coisa está assim oculta. Sim, Então, assim, vamos debater sobre isso, que isso daí é um ponto muito legal. Então, é o seguinte, essa questão da história, pensem aqui comigo, Simudão, 300 anos, 300 anos de escravidão no Brasil. Estou falando do Brasil, 3 séculos. Então, mais de 3 gerações. Mais de 3 gerações. Então, vejam só. Será que esses 300 anos de escravidão deixou ou deixaram, né, marcas, rastros, traumas na nossa sociedade? Lógico que sim. Lógico que sim. Porque essa privação, até hoje, ela existe. Não é? Então, vejam só, isso daí é muito legal a gente debater, a gente falar, porque é o seguinte, como é importante você perceber que isso está presente nos dias atuais. Então, eu, professor André Tavares, eu não tenho nem como passar com clareza isso só através da literatura, pela questão de eu não ser, né, preto, não ser descendente, não ser, né, um descendente afrodescendente, melhor dizendo. Então, eu não sei, eu não posso passar para vocês o que seria ser escravo. Eu só tenho uma ideia, mas a pessoa, né, descendente, né, afrodescendente, essa pessoa sente na pele até os dias atuais, galera. Porque são resquícios de todo esse período. É importante você saber que no período da escravidão era cultural, era comum. A sociedade não é que nem hoje, a gente olha para o passado como, caraca, sinistro. Mas não, era uma mentalidade naquela época. Vocês estão me entendendo ou não? Tanto entendi. que tinham africanos, ou melhor dizendo, tinham negros que escravizavam, ou escravizavam não, tinham escravos e viviam como dondocas brancas. Mas também tinham negros que lutavam pela abolição, tinham negros que se associavam e faziam vaquinhas, arrecadavam dinheiro para comprar a liberdade e libertar vários outros negros. Mas então era comum na mentalidade, na cultura daquele período, a questão da escravidão. Beleza, galera? De hoje, o nosso olhar é que eu volto a dizer: aonde existe escravidão, não se desenvolve. Não se desenvolve. Então, aquele país, aquela empresa, aquela fazenda, enfim, aquelas pessoas que ainda estão presas, né, a essa forma arcaica, ela não irá se desenvolver. Beleza? Então, é muito traumático até hoje, né? Presente nos dias de hoje. E essa música de Luz e Melodia, ela cai, ó, como um presente. Uma boa sacada. Foi intencional ou não, Vivi?
Não, senhor. Muito bem, mas foi muito legal, muito legal. Então vamos dar continuidade. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida aí? Então vamos para a página 35 agora. Praticar. Praticar. Pois bem, vamos lá. Eu quero ouvir meu amigo Alexandre. Questão 1. Explique quais foram as causas econômicas e políticas e as principais reivindicações dos envolvidos na Revolução Praieira, galera. Então vamos lá. O que é que você tem a dizer sobre a Revolução Praieira, meu amigo Alexandre? Professor, pode repetir a questão aí, por favor? Vamos lá. Explique quais foram as causas econômicas e políticas e as principais reivindicações dos envolvidos na Revolução Praieira. Lá em Pernambuco, nós falamos isso lá no Segundo Reinado, que eu falei, lá em Pernambuco tinha uma família muito rica, que era dona de engenhos de açúcar, e só ela ganhava nas eleições. O que é que você colocou como resposta? Eu não fiz não, professor, essa não. Eu nem lembro dessa pergunta aí. Quem fez? Que questão é essa, professor? Questão 1 da página 35, do módulo 7. Questão 1, ó. Ah, tá, praticar, né? Praticar. Praticar eu não fiz, não. Tá vendo? Então você tem que conjugar esse verbo, Alexandre. Praticar. Se eu não pratico, eu não desenvolvo. Então vamos lá. Quem fez para ajudar o nosso colega? Segundão, vamos nessa. Ó, eu tenho João Vitor, Alexandre. Calma aí que eu vou ajudar. Quem? Peguei aqui o módulo. Estava nanando? Não foi que minha mãe chamou aqui para eu olhar para ela aqui. Então beleza. Rapidinho. Então, estou aguardando. Enquanto aguardamos, né? Nosso amigo que tem um sobrenome lindo. Vamos escutar mais um pouquinho. Pronto, voltei. Vamos lá. Foi a página 35, praticar, certo? Exatamente. Eu já li a pergunta, eu quero sua resposta. Quais foram as causas econômicas e as políticas, causas econômicas e políticas e as principais reivindicações dos envolvidos na Revolução Praieira? Manda ver. Eu coloquei as causas econômicas foram a insatisfação com o domínio dos comerciantes portugueses no Recife. Por quê? Por que comerciantes portugueses? Por quê? Me explique. Que assim, como tinha a economia era o açúcar, e ela acabou acabou entrando em declínio, os portugueses acabaram sofrendo com isso. Não, olá. Vamos pensar aí um pouquinho. Alguém pode ajudar o colega Vanessa Loureiro. Por quê? Ele falou, né, do comércio português. Por quê? Meu tio, peraí. Deixa eu me achar aqui. Eu nem sei se é essa, peraí. Meio ponto para quem me explicar comércio, por que o comércio português. Meio ponto agora, everybody. Vamos lá, João Vitor, vamos lá, Antony Lindo, Vani, Letícia, Thaís, Vive. Cadê vocês? Pelo fim do poder moderador. Não, ó. Vamos lá. Então eu vou explicar. Presta atenção, galera geral. Eu falei para vocês que o comércio a varejo estava na mão dos portugueses. Os portugueses não davam emprego aos pernambucanos, só para portugueses. Eu perguntei na sala virtual, eu falei, gente,
Imagine eu chegar aqui em Ilhéus, abrir uma loja e falar só dá emprego para pessoas de fora, não dá emprego para ilhéenses. Vocês iriam gostar disso? Vocês lembram disso quando eu falei? Ou não? Não tá lembrado, não. É a mesma coisa, os portugueses só davam emprego para... E o comércio ficava na mão deles. Então é o seguinte, o governo não dava a oportunidade, de exemplo, de pernambucanos abrirem comércio. Ficava restrito na mão de portugueses. Então, é por isso. Outra questão que era muito importante, o monopólio político na mão da família Cavalcante. Como eu falei na aula, poderia ser um conservador ou um liberal, não importa. Não importa o que seria. Se fosse liberal ou conservador, era Cavalcante. Exemplo, vamos dizer que Vani é Vanessa Cavalcante. Eu fosse André Cavalcante, João Vitor Cavalcante e Vive Cavalcante. Então, Vani se candidatava a vereadora, eu a prefeito, João Vitor a governador e Vive a senadora. Então, me diga uma coisa, aonde ganhasse, ganhava a família Cavalcante, vocês estão me entendendo? Então, o monopólio ficava na família Cavalcante. Então, eles eram proprietários de fazenda de cana-de-açúcar, ricos, então tinha um poder econômico e um poder político, que na política só dava Cavalcante. Então, é por isso que vai ser criado o Partido Praieiro, que tinha o mesmo endereço do Jornal da Praia, lá em Recife. Ficava, né, nesse mesmo endereço. Outra coisa importante a falar nessa questão, né, a escolha do governante. O governante de Recife era escolhido pelo Rio de Janeiro. Então, galera, o Rio de Janeiro dava pitacos. Eles escolhiam o governante. Então, vejam, e o que é que eles desejavam? Está lá no manifesto. Está lá no manifesto. Gente, se eu achar aqui, é que eu vou ter que abrir outra aba. Mas se vocês quiserem, está lá, Manifesto Praieiro. O que é que eles desejavam? Sufrágio universal, onde todos poderiam votar, né? A nacionalização do comércio, nacionalização, ó, o comércio viesse parar na mão de quem? Dos brasileiros, não mais só dos portugueses, dos brasileiros, né? Queriam liberdade de imprensa para falar o fim do poder moderador. Aí sim que eu quero que vocês compreendam. Se ele desejava, além disso, o fim do poder moderador, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Dom Pedro II vai falar, opa, o poder exclusivo de papai, o Manifesto Praieiro vai querer terminar? Então me diga uma coisa, o imperador vai decidir pelos Cavalcantes, que não queriam o fim do poder moderador, ou pelos praeiros que queriam o fim do poder do pai dele? Os Cavalcantes, claro. Os Cavalcantes. Então, vejam, além disso, vocês verão lá no slide da aula, que está lá presente na nossa aula filmada, que eles também vão desejar, não é isso? Aquela questão do benefício, ou seja, a questão da aposentadoria, aonde, depois de anos e anos de trabalho, eles vão querer ter um dinheirinho para a sua velhice. Está lá, presente. Eu deixei tudo bonitinho. É só ir lá na aula, galera. Está lá, ó, Manifesto Praieiro, o que eles desejavam. E aí eu pergunto, como eu falei para vocês, Dom Pedro II vai ir mais para os Cavalcantes. O Partido Praieiro não vai gostar, vai pegar em armas, né? E vai acontecer o quê? Serão presos, aonde um dos líderes vai ficar lá na ilha de Fernando de Noronha. Falamos sobre isso, mas não é a ilha de Fernando de Noronha hoje, com pousadas, né? Hotéis fantásticos, café da manhã. Não, era naquela época, né? Ficava lá, naquela umidade, sem ver a luz, só vendo através das grades e etc. Uma coisa assim altamente rústica e abominável. Questão 2, vamos nessa. A Guerra do Paraguai já teve diversas interpretações. Estudos mais recentes passaram a questionar a versão oficial. Sim, e eu falei, está lá gravado na nossa aula, galera do Segundão. Né? A versão da esquerda, como mostra o historiador Francisco Doratiotto no texto a seguir. Por favor, Vani, leia esse texto da página 35. A partir da década de 1970,
Alguém pode mandar foto do texto, por favor, no grupo? Olha lá, Peraí que eu página Otávio, 35. você manda? Vou Ou eu mandar, mando? vou mandar. Então você tem que falar assim, Otávio não, Lindo, você manda, por favor, né? Ele gosta de ser chamado mais de Lindo, que ele falou aqui na primeira aula. Ainda. Tá na mão? Peraí que eu mando uma foto, mas ficou estranho. Não, então vive, leia, por favor. Já mandei. Já mandou? mandei. Então tá, vamos aguardar Vani. Ouvindo um pouquinho de Nath Roots com Luiz Melodia. Aguardando Vani. Pronto. Então agora com vocês, ela, né? Ela de Camaquã. Tá chovendo aí em Camaquã ou tá sol, Vani? A roceira. Tá sol. Ó o preconceito, hein? Ó o preconceito, hein? Jamais. Então, olha lá. Então vamos É lá, a questão Vani. número 2, certo? Exatamente. Nessa manhã ensolarada em Camaquã, imita esses raios solares nessa narração. A partir da década de 1970. A partir da década de 1970, ganhou espaço a interpretação de que o imperialismo inglês foi a causa da Guerra do Paraguai, deflagrada em dezembro de 1864. Segundo essa vertente, o trono britânico teria utilizado o Império do Brasil e a Argentina para destruir o suposto modelo de desenvolvimento paraguaio, industrializante, autônomo, que não se submetia aos mandos e desmandos da potência de então. Estudos desenvolvidos a partir da década de 1980, porém, revelam um panorama bastante distinto. As origens do conflito mostram eles se encontram no processo de construção e consolidação dos Estados Nacionais no Rio da Prata e não nas pressões externas dos ingleses. Muito bem. A interpretação imperialista apresentava a sociedade paraguaia do pré-guerra como avançada, liderada por Francisco Solano Lopes, governante mais preocupado com o bem-estar do seu povo, nada mais distante da realidade. O Paraguai tinha uma economia agrícola atrasada. Nela havia escravidão africana, embora diminuta, e Lopes era movido apenas pela lógica de todos os ditadores e de se manter no poder. Outro mito que caiu por terra foi a suposta rivalidade do Paraguai com os ingleses. Vai contra a lógica histórica responsabilizar o imperialismo inglês pelo desencadear da guerra. Na realidade, o governo no Paraguai mantinha boas relações com a Inglaterra, onde, desde o final dos anos 1850, contratou técnicos com a finalidade de modernizar suas instalações militares. Era, assim, um império do Brasil que tinha atritos com a Inglaterra, com a qual rompeu relações diplomáticas em maio de 1863. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Uma salva de palmas. Brilhante. Então, vejam só. Letra A, Vani. Como é interpretada a Guerra do Paraguai segundo a versão oficial? O que é que você respondeu? Ou que vocês do Segundão responderam? Eu quero geral. Vai ficar esse silêncio? Letra A. Alguém poderia responder? Vocês caíram, galera? Não, prof. Então, Não, professor, está alguém aqui. respondeu, alguém pode participar. Porque, gente, se ficar só eu falando, eu não consigo pegar a visão de vocês sobre o tema. E aí eu não posso ajudar, porque também fica chato. Só eu, blá, 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 monólogo, monólogo, monólogo. E, Segundão, vamos interagir, vamos junto. Alguém pode falar aí qual foi a resposta? Lindo, cadê você? Prof, eu não fiz. Professor, repete a pergunta aí. Como é interpretada a Guerra do Paraguai segundo a versão oficial que você acabou de ler, Vani?
E eu grifei aqui, ó, quando o Lani Aqui. leu, eu grifei, ó. Aqui fala Tá vendo? Ó, onde eu grifei aqui, ó. Tá vendo, que as Vani? origens, Ó que as origens ó a né? resposta aqui, ó. Diga-me. Que se encontram no processo de construção e consolidação dos Estados Nacionais no Rio de Prata e não pressões externas dos ingleses. A interpretação imperialista apresentava a sociedade paraguaia do pré-guerra como avançada, liderada por Francisco Solano Lopes, governante autoritário, mas preocupado com o bem-estar do seu povo, é isso? Então, o que é que vocês acham? Vocês acham que ela está correta? Certíssimo. Perfeito. Certíssima, perfeito. Gostei da participação do colega. Pois bem, Vani, vejam que essa interpretação, né, ela nos revela que Solano Lopes, como autoritário, porém, ele está preocupado com a nação paraguaia. E você leu e eu grifei aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Ó, grifei bonitinho. Então, o autoritarismo dele, preocupado com o bem-estar do povo, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? A resposta grifada aqui, ó. É isso aí. Letra B, já como o Lindo falou, né? Brilhante, sensacional. Eu quero saber de você, qual a explicação da guerra segundo o ponto de vista da esquerda, que ganhou evidência a partir da década de 1970. Vai lá, Otávio. O que é que você colocou? Ô, professor, eu não sei se tá certo, não. Então, mas manda ver, velho. Tipo, como você perguntou, a partir da década de 70, né? Exatamente. Ganhou espaço a interpretação. Ah, professor, ó, eu vou ler o que eu coloquei, tá bom? Bah. Ó, eu botei assim. Ganhou espaço a interpretação de que o imperialismo inglês foi a causa da Guerra do Paraguai, deflagrada em dezembro de 1864. Então, é isso mesmo. Então, galera, vamos ter atenção aqui agora. Lá na aula, eu falei, meu irmão, a Inglaterra não estava nem aí para o Paraguai, velho. Nem aí, ó. Ó, nem aí. Beijo no ombro do Paraguai, meu irmão. Porque ela tinha vários problemas internos e externos, ela não estava nem aí, ó, para o Paraguai. Primeira coisa, essa relação, então, nunca existiu, porque o Paraguai era um país agrário, agrícola, e tinha uma mão de obra bem atrasada, galera, ó, bem atrasada. Então, para a Inglaterra, meu irmão, ó, não dizia nada. Muito bem. Alguém tem dúvida? Então, essa história de dizer que a Inglaterra, né, via o Paraguai como concorrente industrial, não existiu. Porque até hoje, quando vocês falam, né, que ganha um presente, isso daí é do Paraguai, imitação, não é? Ah, cavalo paraguaio, esse uísque é paraguaio, esse relógio é paraguaio. Não tem muito disso que as pessoas falam? Então, vamos dar continuidade, porque o tempo está passando. Então, vamos lá. E letra C. Letra C, o que dizem... Não, mas eu acho que eu respondi ao contrário, né? Ou não? Eu respondi ao contrário, galera? Não, né? Tá. Essa resposta que eu dei era da C. Desculpa. Então, imperialismo inglês, Otávio falou, beleza. Eu já respondi a letra C, que essa nova questão... Então, a questão da letra B, eu confundi. Eu falei a C, né? Então, a letra B é sobre o imperialismo inglês, né? E a letra C é que fala que realmente não tinha nada a ver. A Inglaterra não estava nem aí para o Paraguai. O Paraguai nunca foi um país industrializado, nunca foi. Ele sempre foi agrário e tinha uma mão de obra bem arcaica, bem antiga, né? Atrasada. Beleza, galera? Então vamos para a questão 3. A questão religiosa. 1873, 1875. Criou uma grande polêmica na sociedade do segundo reinado, colocando em discussão os limites do sistema do padroado. Por favor, Vivi Fonseca, pesquise aí no Google, padroado. Pesquise aí, padroado, rapidinho.
Aí, quando eu te chamar, você fala o que significa padroado. Já Colocando em achei. discussão os limites do sistema do padroado herdado de Portugal. Em relação à questão religiosa, é correto afirmar que... Então, Vive, veja aí o que significa padroado. Padroado é uma instituição de cariz socioeconômico que se caracteriza por um conjunto de regalias usufruídas por uma determinada entidade, misericórdia, denominada padroeiro, geralmente o fundador de uma igreja ou de um mosteiro. Exatamente. Muito bem. Então, me diga uma coisa, a galera do Segundão, vocês marcaram que opção? A, B, C... Letra B. Letra B. Vou ler aqui. Foi uma disputa pelo controle da Igreja Católica no Brasil, contrapondo o Papa Pio IX, que queria retomar esse controle, sim, né? Que queria retomar esse controle, e o governo imperial, que não queria abrir mão do poder de organizar a Igreja do Império concedido pelo padroado. Então, galera, a Constituição, você tem que entender. Depois do final do Segundo Reinado, que vem a Constituição Republicana, vocês viram que o Estado se separa da Igreja. Porque no primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I, ele monopolizava, ele comandava, ele mandava. O Estado mandava na Igreja. Beleza? Então vamos para a próxima questão, todos na questão 36. Oh, não, ainda falta. 4. Página 36, questão 4. Relacione as transformações que a Guerra do Paraguai trouxe para o Brasil com a crise da monarquia brasileira, que levou o golpe republicano. Alguém fez? Estou na questão 4. Eu vou explicar. Então, galera, presta atenção. Com a Guerra do Paraguai, nós vimos que Dom Pedro II falou, atenção você, né? Negro, se aliste na Guerra do Paraguai. Se voltar da guerra, você estará livre. Vocês lembram disso? Lembram ou não? Se não voltar da guerra, também estarão livres. Então, vejam só. Os negros foram para a guerra, eles viram que lá, né, a Argentina já não tinha mais escravidão, o Uruguai não tinha escravidão. Então, eles chegaram e falaram, só no meu país tem escravidão? Então, me diga uma coisa, eles voltaram com ideias abolicionistas. Então, eles vão querer a monarquia ou a república? E aí? A república. Então, dessa maneira, galera, eles vão voltar com ideias republicanas. E os militares que foram para a guerra colocaram a sua vida, quando voltaram da guerra, eles queriam uma participação política. Dom Pedro II deu participação política aos militares? Deu ou não? Não, acho que, se não me engano, não. Ele não quis dividir o bolo com os militares. Então, os militares vão começar a bolar o quê? O golpe, para derrubar o monarca. Entendido isso ou não? Entendido ou não? A minha resposta eu coloquei aqui assim, ó. Então, o exército ele vai querer se reorganizar. Por quê? Ele vai querer um pouco de poder político. O imperador não vai dar. Então, eles vão começar, né, a bolar um golpe para derrubar a monarquia e colocar a república. Lembrando, a república foi um golpe militar para tirar Dom Pedro II do poder. Beleza? Questão 5. Eu estou correndo aqui porque o meu tempo está acabando, só tenho 3 minutos. Quais foram as principais mudanças econômicas e sociais ocorridas no Brasil em consequência da expansão das atividades cafeeiras? Gente, tivemos muitas. Primeiro, o deslocamento. Né? O deslocamento. Antigamente era lá no Nordeste, foi para o Centro-Sul. Centro-Sul, porque o Brasil, geograficamente, não é como era hoje. Né? Então, Centro-Sul. Ou seja, com a questão do cultivo do café, trouxe muito enriquecimento. Né? O Oeste Paulista trouxe a mão de obra com imigrantes assalariados, não é isso? Com isso, vai precisar de uma rede de ferrovias para pegar o café lá no Oeste Paulista e levar para o Porto de Santos? Sim, porque senão não ia para a Europa. Tinha que ir pelo mar. Então, do Oeste Paulista para o Porto de Santos e daí para a Europa.
e a questão, né, da indústria, a industrialização. Então, começa, como eu falei para você, o café é o eixo condutor. Só tenho 1 minuto e 54. Questão 6. Relacione o fim do tráfico de escravizados com o surto de modernização das cidades brasileiras em meados do século XIX. Vou falar aqui rapidamente, galera. Então, me diga uma coisa. Os traficantes, eles ganhavam muito dinheiro, concorda comigo ou não? Com a venda dos escravos, porque escravo era muito caro. E uma boa parte dos agricultores, exemplo, lá do Vale do Paraíba e etc., compravam a mão de obra escrava. Então, pense aqui comigo. Traficantes, eles eram ricos, muito lucro que eles ganhavam, né? Na agricultura, vendendo escravos para os agricultores, né? Os traficantes de escravos tinham muita grana. E essa grana vai ser investida, vai ser reinvestida. Por quê? Pensa aqui comigo. Com o fim do tráfico, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser investido aonde? Em indústrias e empresas. Os traficantes vão investir dinheiro nisso também, porque eles vão querer se adaptar à nova realidade do país. Beleza, galera? Então, paramos aqui na questão 6. Falta o aprofundar e mais uma página só. Vamos dar continuidade na próxima aula, na semana que vem, e aí depois eu entro com assunto novo. Beleza? Então, para terminar a aula, vamos mais um pouquinho de Nath Roots, com Luiz Melodia, etc. E nos vemos semana que vem. Bom final de semana a todos. Até a próxima aula. Tamo junto. Bye, bye. Pérola Negra.